Olá pessoal, no último vídeo eu ensinei vocês a instalar e configurar o WSL no Windows 11 e a instalar e configurar o Visual Studio Code de forma que ele consiga se conectar ao WSL, e a gente também instalou extensões que permitem que a gente consiga fazer, programar em C++. No vídeo de hoje a gente vai aprender efetivamente como usar esse setup para escrever um programa em C++. E então vamos lá? Então vamos lá criar nosso primeiro programa no Visual Studio Code. A primeira coisa que a gente precisa se certificar é que ele está conectado no WSL. Se ele não tiver, você clica nesse canto inferior direito e pede para conectar automaticamente. Mas por padrão ele conecta no WSL na última pasta que você abriu, que nesse caso aqui é o meu home do Windows. Daqui você pode criar novas pastas clicando nesse link, ou pode criar novos arquivos clicando nesse link. Você também pode usar o Windows Explorer para poder abrir o seu sistema de arquivos do Linux e chegar na tua pasta padrão, que vai estar sempre dentro de Home, e criar novas pastas e arquivos ou copiar de outros lugares do Windows. O que é importante a gente entender é que no caso do WSL, cada programa vai estar numa pasta diferente, e cada pasta dessa a gente chama de workspace. Então, para criar um novo programa, você tem que criar uma nova pasta. Eu vou chamar aqui de exemplo. E aí você clica em Open Folder e escolhe essa nova pasta. Na hora que você abre a pasta, ela está vazia. Você tem que ter pelo menos um arquivo que em geral chama de main.cpp. Nesse arquivo você vai e escreve o seu programa. Eu vou imprimir aqui um programa bem pequenininho de exemplo, que tem 3 variáveis, e ele computa e exibe a média dessas três variáveis. No caso aqui é A, B e C, utilizando essa função média, que por sua vez utiliza uma função soma. Para compilar esse programa, a gente pode usar o próprio terminal do WSL. Se aperta Ctrl+C, ele some. Se aperta Ctrl+C, ele aparece. E aqui você vai e compila com o comando básico de compilação, que é o nome do compilador e o nome do arquivo. Na aula de modularização, a gente vai aprender como é que compila programas mais complicados. Se eu não digo nada, ele me cria um programa executável que se chama a.out. E eu não quero que ele chame desse nome, então eu vou dar um nome específico com a diretiva -o. Eu gosto de chamar esse programa de main. Para executar qualquer programa no Linux, no terminal, você tem que escrever /. Na verdade, é todo o caminho de diretório aonde o executável está. Nesse caso aqui ele está no diretório ponto, então eu simplesmente escrevo /, e o nome do executável, que nesse caso é main, e aí ele funciona. Se eu quero automatizar para compilar e executar o programa, a gente tem que dizer para o Visual Studio Code como é que ele faz para fazer essa compilação. Ele não faz isso automático, porque ele não é uma IDE de C++, ele é uma IDE de programação geral que a gente pode configurar para funcionar com qualquer linguagem, qualquer compilador. Então, o que é que a gente tem que fazer para configurar ele para compilar e executar? A gente vai usar as opções desse menu, ou a gente pode apertar F1 e ter bem mais opções de menu que não estão selecionadas ali. Sempre que tiver uma opção aqui no menu, a gente vai usar do menu, senão eu vou apertar F1 e vou mostrar. Então a gente pode aqui no menu, a gente vai clicar em configurar tarefas, e aí, se você tiver um arquivo .cpp, um arquivo de C++ aberto, ele vai te dar já automaticamente as opções de compilação que você precisa. Eu compilo com G++, então eu vou clicar em G++. E se o seu compilador for diferente, você pode clicar em outras opções. No fim das contas, tanto faz, porque todos os compiladores são iguais. Ele cria automaticamente aqui um arquivo de compilação em C++. Isso aqui é o tipo
da configuração, né? Build aqui é de compilar. O label é o nome do arquivo, você pode trocar para o que você quiser. Eu vou escrever aqui compilar, porque essa é a diretiva de compilação. Aqui você vai escrever o comando, nesse caso aqui é G++ ou C++. Se você deixar tudo padrão, ele funciona. Eu gosto de configurar um pouco diferente. Isso aqui é para você poder ter um feedback de programação colorido, mais bonitinho. Você pode deixar o posso de apagar. --G é uma diretiva que a gente usa quando você quer depurar o código. Você pode deixar ou apagar, eu vou deixar porque no próximo exemplo a gente vai depurar. Essa variável, né, $file, diz o nome do arquivo que está aberto. Então ele vai substituir e vai compilar qualquer arquivo que esteja aberto. Ou seja, se eu mando executar e eu estou com o arquivo task.json aberto, esse código não vai funcionar, mas se eu clicar em main.cpp e mandar executar essa tarefa, ela vai compilar. Esse não é um comportamento que interessa para a gente. Então, eu vou substituir ela por main.cpp, então ele vai sempre compilar por main.cpp. E aqui -o, a gente vai dizer qual é o nome do programa que ele vai gerar. Se eu deixo do jeito que está, ele vai colocar aqui o nome do arquivo que tiver aberto sem a extensão. Se o arquivo main.cpp tiver aberto, essa variável aqui se substitui por main. Então, eu vou deixar isso aberto também. E aqui eu vou colocar !bar. Tá? Nessa configuração aqui, a gente diz qual é o diretório que ele tem que executar esse comando. Se eu escrevo file_dir_name, ele vai utilizar o diretório do arquivo que tiver aberto. No caso, ele cria esse arquivo task.json, não é na minha pasta exemplo, é dentro de uma pasta VS Code que está dentro da minha pasta exemplo. Eu quero que ele consiga compilar o meu programa em qualquer lugar. Então, isso aqui eu substituo por, em vez de qualquer a pasta do arquivo que tiver aberto, eu quero que ele substitua pela workspace folder. Ou seja, a pasta padrão do meu workspace, que nesse caso aqui é exemplo. Isso aqui também você pode apagar se quiser, é detalhe do Visual Studio Code. Isso aqui também é detalhe do Visual Studio Code. Isso aqui é simplesmente uma informação de que isso aqui é uma tarefa de compilação. Na hora que você salva esse arquivo, você agora pode vir aqui no terminal e clicar em Run Build Task. Ele vai compilar e vai gerar o seu arquivozinho main.cpp. Deixa eu apagar ele aqui. Clicar novamente em Run Build Task. E aí ele compila e gera novamente o executável. Para a gente poder agora executar e depurar o nosso programa, a gente precisa de um outro arquivo de configuração que se chama launch.json. Para fazer isso, a gente vem nessa outra aba aqui de executar e depurar. Se você chega aqui com o arquivo task.json aberto, ele não vai adivinhar o que é que você está tentando configurar. Mas se você tem um arquivo de C++ aberto, ele cria esse arquivo automaticamente para você. Basta você clicar em Create a Launch.json file. Ele vai criar vazio, mas você pode vir em Add Configuration e pedir para criar um arquivo de execução, launch, usando o GDB. O que acontece aqui? Ele cria o arquivo automático para você e o que você precisa fazer aqui é simplesmente escrever o nome do executável, né? Entrar com o nome do executável. Vai ser o Workspace Folder, porque o nosso arquivo está dentro da pasta padrão, mas não é o nome padrão. A gente chamou o nosso arquivo de main.cpp. Você pode parar aí, mas você também pode continuar configurando outras coisas se você quiser. Eu gosto de trocar o nome para executar ou depurar, coisas do tipo. E eu também gosto de trocar o comando, o diretório onde esse comando é executável, eu gosto de trocar para o Workspace Folder. Na hora que a gente está aqui, clicou em salvar,
Ele automaticamente já cria um menuzinho onde você pode executar o seu programa. Esse menuzinho aparece aqui embaixo também para você executar na hora que você quiser. Você também pode ir em executar e clicar Start Debugging, apertando F5, ou clicar em Run Without Debugging só para executar. Eu vou clicar aqui em Run Without Debugging para a gente ver o que acontece. Cliquei aqui e ele vai e executa o programa e simplesmente imprime 3. Uma configuração que é importante é a seguinte. Você pode optar por escrever ela ou não. Deixa eu escrever ela aqui. Que é você escrever uma configuração que a gente chama de Pre-Launch Task. Se você escreve Pre-Launch Task, você tem a opção de escrever o nome da tarefa que tem que ser executada toda vez que você quiser executar aquele comando, que nesse caso aqui a tarefa a gente chama de compilar. Então, se eu escrevo pre-launch task como compilar, se eu esquecer de compilar o meu programa, ele automaticamente vai chamar ela antes de compilar. Por exemplo, se eu apagar o programa executável aqui, delete, e agora vir e clicar em executar, ele vai compilar automaticamente, gerar o executável e executar o programa. A gente tem uma aula específica de depuração, mas só para a gente ver se está tudo certo, vamos executar agora com o depurador. Para isso, a gente tem que vir aqui e marcar alguma linha do programa. Como eu falo lá no vídeo de depuração, isso se chama um breakpoint, e basicamente o que o programa vai fazer é parar nessa linha para a gente olhar o estado dela. Então, nesse teste eu vou clicar em Run e vou clicar em Start Debugging para o depurador agora executar e ele vai parar na linha 6. Lembrando sempre que para ele conseguir parar na linha 6, lá no arquivo task.json a gente tem que ter compilado o executável com essa diretiva -g que prepara o programa para que ele possa ser depurado dessa forma. Se a gente voltar aqui para a janelinha de depuração, ele diz o valor de cada uma dessas variáveis e a gente pode agora continuar executando o programa linha a linha até que ele retorne para a função main e imprima lá no terminal o valor 3. E é isso. Mais detalhes sobre depuração, vocês vão lá no vídeo próprio de depuração. E qualquer dúvida sobre instalação do WSL, configuração do WSL, instalação do Visual Studio Code ou configuração desses arquivos launch.json e task.json, vocês podem tirar comigo em sala de aula. Eu vou estar lá sempre com o computador aberto, programando essas coisas com vocês. Vocês podem tirar na monitoria, com o monitor ou com o estagiário docente. Até a próxima!